Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Doutora Raquel Brígida Castro e dizer numa intervenção inicial que, de facto, mostrou um currículo do ponto de vista académico bastante completo, o que nos apraz registar. Contudo, na figura para a qual está indigitada de Vice-Presidente da ANACOM, há uma dimensão de gestão, e eu vou focar a questão na gestão, porque muitas vezes pode ter acontecido no passado que um conjunto de pessoas com elevado perfil académico não conseguiram transpor para a dimensão executiva que se pretende de um membro do Conselho de Administração da ANACOM e, fundamentalmente, para a dimensão organizacional da ANACOM. Isso é muito importante, porque, deixe-me lhe referir, que ao longo da nossa função de escrutínio da ANACOM, vimos, por exemplo, que passou um ano sem que tivesse havido a capacidade de nomear um Diretor-Geral de Supervisão. Como deve imaginar, o Diretor-Geral de Supervisão é, talvez, na estrutura da ANACOM, um dos mais importantes pivôs do exercício das suas responsabilidades normativas. E, por conseguinte, se é para nós, penso que inequívoco e claro, a sua preparação específica na área da cibersegurança, dos conceitos jurídico-constitucionais na dimensão do digital, do espaço cibernético, eu gostaria que aprofundasse mais a sua vocação, a sua vontade do ponto de vista organizacional e enquanto gestora e vice-presidente, porque vice-presidente tem uma responsabilidade acrescida do ponto de vista do órgão colegial do Conselho de Administração, qual é a sua apetência para intervir enquanto gestora no quadro da ANACOM. Para além disso, há aqui uma questão. A ANACOM, neste momento, tem um Conselho de Administração que é constituído por 4 economistas e a doutora, como oriunda e advogada e oriunda da área do direito, naturalmente vem trazer aqui um apor que nos parece que no futuro, se calhar valeria a pena considerar também alguém com um percurso e uma formação de engenharia faria sentido no leque de formações e de aptidões que trariam vantagem às competências do Conselho de Administração. Dito isto, gostaria também de ouvir sobre a questão da independência da ANACOM e, se quiser, as questões que lhe estão atribuídas em matéria de âmbito de intervenção. Eu dou-lhe, por exemplo, o exemplo dos serviços postais. Como saberá, o Governo chamou a si aquilo que era grande parte da missão reguladora e, se quiser, fiscalizadora e escrutinadora da qualidade dos serviços postais em Portugal e, portanto, retirou esta competência que era historicamente da ANACOM, sem que à data a ANACOM não tivesse proferido qualquer posição, pelo menos pública, sobre essa matéria, e gostaria que clarificasse o seu entendimento do que é que são as posições e as matérias do Governo e o que é que são as matérias da ANACOM. Tocou um exemplo muito particular de uma matéria que nós, aliás, discutimos aqui em plenária a semana passada, que foi o regulamento dos serviços digitais, e para nós é fundamental perceber a sua posição, isto é a ANACOM que vai definir os conceitos jurídico-constitucionais que, no seu entendimento, devem ser adotados, ou é o Governo que deve fazer isso, ou até é o Governo que deve fazer isso sob digamos, proposta da ANACOM, porque a ANACOM tem também uma missão estatutária, como sabe, de dar aconselhamento ao Governo nas matérias técnicas onde, por razão da sua competência, detém uma especialização e um conhecimento que dá este aporo ao Governo. E, portanto, era preciso clarificar, do nosso ponto de vista, qual é que entende ser, nesta matéria, porque é uma matéria sensível, numa fronteira entre aquilo que pode ser o legislador, aquilo que pode ser uma posição de charneira de um regulador e, portanto, neste novo quadro de serviços que ainda não conhecemos muitos deles, qual é o papel que entende para a ANACOM. Queria também falar na questão dos serviços digitais e numa matéria que tocou, que tem a ver com a inteligência artificial, a dimensão do regulamento, e, de facto, a inteligência artificial levanta-nos grandes preocupações, pode ela mesmo ser uma das maiores ameaças à democracia como nós a conhecemos. Eu tenho dúvidas do entendimento da autorregulação que proferiu
e que é entendimento também da Comissão, como sabe, e da União Europeia, e, portanto, eu tenho dúvidas sobre esta autorregulação, muitas dúvidas, porque, de facto, a extensão do impacto de uma falha na autorregulação em matéria de inteligência artificial pode perigar aquilo que é a nossa organização de um Estado de Direito que nós conhecemos e de uma democracia que funciona sob princípios e garantias e liberdades, que esta inteligência artificial, somente com autorregulação, do nosso ponto de vista, pode não ser suficiente. E, portanto, para que a ANACOM cumpra esta missão de coordenador dos serviços digitais, como está, de resto, no escopo da lei, temos que perceber como é que a ANACOM vai dotar-se destas competências. Porque isto significa, provavelmente, que em matéria de recursos humanos, a ANACOM vai ter que fazer uma mudança enorme e mudar o perfil dos seus quadros para poder ter quadros que, simultaneamente, tecnicamente, estejam nas áreas da inteligência artificial, nas áreas dos novos desafios e que, simultaneamente, tenham dimensões científicas para poder estar um passo à frente daquilo que pode ser a criminalidade com base nestas novas ferramentas. Muito obrigado.